Então, como prometido, gente, vamos aí. A professora vai dar um tempo para que vocês mentalmente, tá? Imaginem a resposta e depois ver se acertou quando a professora disser, tá certo? Então, vamos lá. A primeira frase diz assim: a folha da mangueira está amarelada. Quem vocês acham aí que é o sujeito? Está falando de quem? Olha, a folha da mangueira está amarelada. Já sabe de que está falando? Todas as vezes que ficar difícil achar o sujeito, só procure o verbo. Cadê o verbo aí, professora? Olha ele aqui, ó. Está. Vem do verbo estar. Aí eu pergunto ao verbo: quem está amarelada? Quem é que está amarelada? A folha ou a mangueira? Quem é que está amarelada? A folha ou a mangueira? Todo mundo já descobriu, não já? Então, quem está amarelada é a folha da mangueira. Achei o sujeito. Estou falando da folha da mangueira. Observe que o sujeito tem uma palavra, olha, uma, duas, três, quatro. Quatro palavras tem um sujeito. Aí a professora quer perguntar a vocês, dessas quatro palavras, qual é a mais importante? Qual é de que realmente está, quem é que realmente está amarelada? O a folha, o da ou mangueira? Quem realmente está amarelado, né? É a folha, não é isso, gente? Então, a folha é o núcleo do sujeito aqui, ó. Núcleo, o N e o C. Núcleo do sujeito, tá, gente? Aprendam isso. Sujeito é de quem se está falando. Está falando de tudo, da folha, da mangueira. Agora, entre o sujeito todo, o mais importante está falando da folha. Aí diz que a folha é o núcleo do sujeito, tá certo? Aí eu pergunto, quantos núcleos tem? Se tem folha, só a palavra folha é um núcleo, só um núcleo. Quantos tem? Só tem um, não é? Toda vez, gente, que tiver só um núcleo, é chamado de sujeito simples. Mas vocês vão assistir no vídeo que a professora vai postar um outro, não com a professora explicando, mas uma outra professora, tá certo? Todas as vezes que tiver um núcleo só, vai ser chamado de sujeito simples, ok? Vamos para a próxima oração. Desculpem. Aqui tem eu, você e ele vamos aprender mais. Quem é o sujeito? Está falando de quem? Já descobriram? Exatamente, ó. Está falando do eu, você e ele. Porque olha aqui, ó, o verbo, a locução verbal, vamos aprender mais. Quem é que vamos aprender mais? Eu, você e ele. Então, aqui eu não tenho só um sujeito, não só tenho só um núcleo. Eu tenho três, ó. Eu tenho o eu, né? Eu, você e ele, certo? Eu, você, ele. Três núcleos. Então, quando só tem um núcleo, é chamado de sujeito simples. Quando tem mais de um núcleo, pode ser dois, três, quatro, aí vai ser chamado de sujeito composto, tá certo? Mas vocês vão ter isto anotado também. É somente para vocês terem ideia. Lembrar que está falando do eu, você e ele, que vamos aprender mais, tá certo? Vamos para a próxima oração. Olha aqui. A árvore foi derrubada pelo vento. Quem é o sujeito aí? Está falando de quem? Descobriram? Exatamente, está falando da árvore, ó, aqui, ó. E observe que o sujeito, ele pode fazer a ação ou ele pode sofrer a ação. Neste caso aqui, o sujeito, ele sofreu, né? Porque a árvore foi derrubada pelo vento. Então, ela sofreu a ação aqui, ó, foi derrubada, certo? Então, aqui eu tenho um sujeito, né? Agora, observe que esse sujeito tem duas palavras. Ó, duas palavras. Tem o a e tem árvore.
Entre as duas, quem é a mais importante? A que foi derrubada ou árvore que foi derrubada? Árvore, né? Então, entre o A e árvore, o A é o núcleo do, sujeito. Aqui a professora botou um C, mas é um S, viu? Núcleo do sujeito, aqui é núcleo do sujeito, é a palavra mais importante. Aí a professora pergunta, tem quantos núcleos aqui? Né? Aí voltou novamente para ser sujeito simples, porque só tem um núcleo, ok? Vamos agora esta aqui, de repente vocês não descubram quem é o sujeito, mas vamos tentar. Tem aqui, ó, desculpe aí, gente, a garganta da professora. Falaram mal da escola. Falaram mal da escola. Quem é o sujeito? Alguém fez ação, né? Aqui olha o verbo falar. Alguém fez isso. Falaram. Falaram mal da escola. Agora, cadê o sujeito? Está aqui na oração? Não está, né, gente? Então, na verdade, o sujeito como a gente não sabe quem é o sujeito, quem não foi, quem falou mal, como a gente não sabe, nesta oração a gente sabe que tem um sujeito, mas a gente chama de sujeito indeterminado, assim, ó, indeterminado, não dá nem para escrever com a mão direita, indeterminado, tá? Indeterminado. Por quê? Eu sei que fizeram a ação, que falaram, mas não sei quem foi. Então, é chamado de sujeito um dia sai aqui. Indeterminado. Parece criança quando tá aprendendo, né? A escrever. É por causa com o mouse aqui. Aqui, ó. Indeterminado. Pronto, saiu a palavra. Quando a gente não descobre quem foi quem fez a ação, sabe que foi feito, que alguém fez isso, né? Falaram mal, mas não sabe quem fez, diz que o sujeito é indeterminado, não dá para saber quem foi, tá certo? E na próxima oração, será que vão descobrir quem é o sujeito? Já entendi o assunto. Já entendi o assunto. E agora? Cadê o verbo? Entendi. Está falando de quem? Quem entendi? Neste caso aí, o eu, tá, gente? Este sujeito aqui, na verdade, é o eu que está escondido dentro da palavra entendi. Aqui é o eu. Observe se não dá certo essa oração. Eu, aqui, ó. Veja se não dá certo o eu aqui na frente. Eu já entendi o assunto. Não ia dar certo? Então, esse sujeito que está escondido, que a gente descobriu através da desinência do verbo, que a professora também vai explicar o que é isso, desinência, é chamado de sujeito oculto, sujeito desinencial ou sujeito elíptico, certo? Tem vários nomes, porque ele está escondido e a gente descobre ou através do verbo ou através do contexto, tá certo? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. A professora agora vai colocar um outro vídeo de uma outra professora para reforçar esse assunto e depois vocês fazerem a atividade, tá bom? Cheiro!